O que compensa mais? Comprar apartamento ou casa? Baseado na minha experiência. Em 2014, a gente estava perto de casar, né? Meu marido. Aí a gente namorava na época. Aí eu lembro que a gente ficou mais ou menos um ano juntando um dinheiro. Porque na época, pelo menos que pra mim, né? Pra nós, não parcelava as entradas. Aí depois que foi aparecer esse negócio. Aí a gente ficou um ano juntando, a gente juntou em média um pouco mais de 20 mil em um ano. Mas também foi. Eu trabalhava, nem porque eu morava com a minha mãe, aí eu, assim, eu pagava como que é? A comida, né? Que eu tinha vale refeição, alguma coisa assim, né? Mas o resto eu pegava e juntava. Eu fiquei um ano juntando dinheiro. Aí a gente foi procurar casas, apartamentos. Eu moro em Goiânia aqui, né? Aí em volta Aparecida, a gente olhava muita casinha Aparecida, uns bairros bem distantes, não tinha asfalto, não tinha nada, os valores um pouco elevados para época, né? Então a gente olhou alguns apartamentos, inclusive em Goiânia, na capital mesmo. Só que em alguns bairros um pouco mais distantes, o valor que a gente tinha na época era em torno de 135 mil. Aí a gente tinha visto um da MRV. A gente até tinha gostado em Goiânia, um bem bonitinho até. Não sei, aquela região do Moinho dos Ventos. Só que a gente não tinha gostado muito do acabamento do apartamento. Na época eu entregava com piso, tá? Peraí. Ai, que vergonha. Os apartamentos da MRV não entregavam com piso. A pia era aquela pia de plástico, né? Mais simplesinha. E o teto parece que não era muito bem acabado na época. Aí a gente olhando, a gente morava na região do Buriti Shopping. Na sorte a gente achou um apartamento, tava quase entregando, tipo, faltava 2, 3 meses para acabar, nesse mesmo valor. Só que os apartamentos já vinham um piso melhorzinho. Eu vou falar a empresa aqui, que é a FR, parece que vai lançar uns outros mais baratos, assim. Entrega com piso e a pia entregou a pia de mármore. E era tipo 1 quilômetro do shopping na época. Eu lembro que eu pegava e ia a pé pro shopping. Era maravilha aquela região. Pra época, a gente pagava. A gente tinha uns 22 mil de entrada, só que a gente não cash, né? Aí a gente era novo ainda, mal tinha em FGTS, a gente ficou em torno de parcela de 550 na época. Falei, cara, hoje 550 na época era barato, né? Aí, só que uma coisa que um ano pesou foi vendido do condomínio. Na época era quase 300 reais o condomínio. E fora o condomínio, os apartamentos lá embaixo lá, não vinha móveis, assim, tinha piscina no apartamento. E o salão de festa, por exemplo, precisava de móveis. Aí tudo é rateado. A garagem nossa era coberta. A garagem era coberta, que a gente tinha comprado. O primeiro e segundo andar tinha garagem. Aí eles estavam querendo ratear para todo mundo ter que pagar a garagem. Só que a gente já tinha coberta. E na época a gente não concordava muito com isso. Ia entrar ainda votação, diz que a maioria que tivesse tinha que pagar, mesmo não precisando. E essas coisas aumentam o valor do condomínio, né? Se o prédio lá não tem móveis, alguma coisa assim. Às vezes a academia, se não me engano, lá tinha academia também, só que não tinha os aparelhos, não ia ter que comprar. E tudo vai dividindo entre as pessoas. Então, as vantagens de morar lá era a localização, que era mais próximo das coisas, porém o apartamento tem a desvantagem. Na época era 48 metros quadrados o apartamento. Hoje, olhando no dia de hoje, tem menores, né? Então, a metragem, os horários para tudo, você tem... não pode fazer mudança em certos horários, tem que passar certos portões. Não pode, por exemplo, você tem sacada, né? Lá tinha uma mini sacada lá, mas não podia pendurar nada na sacada, que você pagava multa. Uma vez a gente quase pagou multa por isso. E as janelas não vinham persiana. Aí, no primeiro dia, a gente colocou papel alumínio.
Mas a gente quase ganhou multa por causa disso. Eu lembro que teve a votação para utilizar as cortinas. Uma votação depois, aí a gente pode pôr uma cortina bonitinha, mas até antes não podia, assim. No máximo era aquelas com persiana, aquelas cortinas. Então, quando você for comprar um apartamento, hoje em dia a maioria dos apartamentos não entrega com persiana. E isso é tão bom, gente, a persiana, você não ter que gastar com cortina inicial, principalmente inicialmente, né? E hoje em dia nós temos a vantagem de poder parcelar a entrada, né? É bem ótimo isso, né? Só que o pessoal diz que com o tempo vai ficando ficando pesado, né? Você pagar a parcela do imóvel, você pagar a parcela da entrada, né? Eu não sei como que é isso. E ainda tem aqueles juros de obra. Eu lembro que na época a gente pagou também na época. Só que já tem tempo, não lembro a quantidade que ele pagava. Mesmo faltando 2, 3 meses para acabar, você ainda pagava uns jurinhos de obra. Diz que tem gente que ultrapassa as parcelas, né? Aí a gente ficou 1 ano nesse apartamento, que o marido aqui não adaptou em 1 ano no apartamento. Eu já me adaptei, eu já gostava do apartamento, então não tinha muito problema com o apartamento. Acabou dando errado. Aí eu fico pensando se nos dias de hoje você compraria um apartamento. Eu diria que sim, só que o problema é que hoje em dia, não sei se é problema bom ou ruim, né? Ter que parcelar a entrada, né? Hoje os apartamentos estão mais distantes do que antes. Na época parece que a gente conseguia uns apartamentos mais próximos, mais bem localizados, com um valor bom. Hoje você já... Aqui não, onde a gente mora aqui, a gente consegue mais distante. E os cubículos, os kits dos apartamentos hoje estão vindo em torno de menos de 40 metros quadrados. Na época a gente pegou 48 metros quadrados, era 2 quartos, era um mini quarto, o segundo quarto, e já era apertado. Fica imaginando, meu Deus, menor que isso. E não entrega piso, né? Na época de 2014 entregava às vezes um piso bem ruimzinho, mas entregava. E hoje você tem que gastar com piso. Eu fico imaginando, hoje em dia deve estar mais pesado, mais puxado ainda. E as parcelas, hoje você não consegue, não sei se você consegue hoje em dia pagar uma parcela de 500 e pouco. Acho que é muito, muito difícil conseguir um dos valores mais elevados, né? Na época a gente pagava 135 mil no apartamento, pensava na época, a gente achava caro na época. Hoje já tá mais de 200 mil no apartamento, simplesinho. E na época entregava com garagem, hoje... Eu fiquei sabendo que tem uns apartamentos entregando, opção com garagem e sem garagem. Com garagem é mais caro. Aí eu fico pensando, olha aqui, eu não sei como que vai ser. Os que não tem garagem, na época dos condomínios, não precisa pagar, né? Porque ratear, lembra que eles rateiam? Tem que tomar cuidado com isso, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre apartamentos. E é isso.